Será que dessa vez o Arsenal vai conseguir desbancar o Manchester City, acabar com a hegemonia do City na Premier League? Ou será que vai ficar mais uma temporada na fila? A temporada tá apenas começando, mas esse início é bastante promissor. Além de manter a estrutura básica da temporada passada, modelo de jogo, estrutura do elenco, enfim, os pontos que de fato funcionaram. O Arsenal fez uma excelente temporada passada. Além disso, o time trouxe alguns reforços pontuais que têm bastante potencial para conseguir qualificar ainda mais o elenco para aguentar a pancada ao longo da temporada. Nessa análise a gente vai tentar entender exatamente quais são as forças do Arsenal em busca do título da Premier League. Lembrando que os gráficos, as edições de vídeo, os desenhos que eu vou utilizar aqui nessa análise foram todas feitas utilizando o Game Vision Pro. Você pode começar grátis a fazer as suas próprias análises, o link para você testar o Game Vision tá aqui na descrição. E aqui a gente tá vendo uma imagem da partida contra o Aston Villa. A equipe titular para essa partida foi o Raya no gol, o Ben White na direita, Saliba e Magalhães a dupla de zaga, o Timber jogou lá na esquerda no lugar do Zinchenko. Dois volantes basicamente, né? A gente teve o Partey pela direita e o Declan Rice pela esquerda. Martinelli foi o titular na ponta esquerda, Saka na direita, Odegaard e Havertz mais adiantado. Agora, o Arsenal tem basicamente duas formações defensivas que não são tão diferentes assim, essa é a grande verdade. A grande mudança é aqui o comportamento do Havertz e do Odegaard. Nessa partida contra o Aston Villa, o que a gente viu bastante foi o Havertz avançando aqui para dar o primeiro combate nos dois zagueiros, enquanto o Odegaard ficava um pouco mais recuado, pegando sempre um dos meio-campistas, seja o Tielemans que recuava por ali ou o Onana, mas ele tinha claramente essa função de pegar um dos meio-campistas. Com isso o time ficava mais bem definido nesse 4-2-3-1, com o Havertz aqui à frente do Odegaard. Agora, por exemplo, nessa última partida contra o Brighton, o que a gente viu foi um comportamento diferente do Odegaard. Basicamente, então, o que acontecia é que ele não ficava recuado marcando um dos meio-campistas, ele avançava para bater de frente com o zagueiro esquerdo do Brighton. Então, essa é a disposição, essa é a grande diferença. Os dois recompunham aqui bastante, o time formava quando estava mais em bloco baixo, né? Os pontas recuavam bastante também. Então você batia o olho e você via o Arsenal no 4-4-2, mas à medida que o time ia avançando mais o bloco de marcação, indo pro bloco médio, indo ali pro bloco mais alto, formava praticamente um 4-2-4, né? Porque os pontas eles são responsáveis por fecharem aqui os lados do campo. Então, não é aquele 4-4-2 clássico onde os pontas fecham aqui ao lado dos volantes e os dois atacantes de frente, eles fazem aquele balanço para fechar e dar o primeiro combate até quando a jogada vai pelo corredor lateral. A grande mudança para essa partida foi o Trossard sendo titular no lugar do Martinelli. Ele havia entrado bem na partida anterior, inclusive ele fez um gol e de quebra ganhou a vaga de titular para essa partida da rodada 3 aqui contra o Brighton. O restante do time foi basicamente o mesmo. Mas é aquela questão, em time que tá ganhando não se mexe, e o Arteta resolveu não mexer em termos de posicionamento defensivo do seu time. O plano de jogo para se defender continua o mesmo da temporada passada, basicamente é isso. Isso porque o Arsenal teve simplesmente a melhor defesa da temporada passada, então não faz muito sentido ter um trabalho de muita mudança, muita ruptura, até porque o elenco é basicamente o mesmo, não vale a pena você tentar reinventar a roda e tentar promover um modelo de jogo, pode ser que os jogadores demorem um pouco mais para assimilar. Agora, claro, vamos ficar de olho para ver se nessa temporada essa eficiência defensiva do Arsenal vai se repetir. E seguindo a mesma lógica, basicamente existe um argumento também para que o time não sofra tantas alterações ofensivas assim. O time foi o segundo melhor ataque da temporada passada, atrás apenas do Manchester City, mas o posicionamento não mudou. Agora as dinâmicas estão ficando um pouco diferentes e um pouco mais bem definidas de acordo com o lado que o Arsenal ataca. Calma que a gente já vai chegar lá, vou mostrar vários exemplos aqui para explicar o que eu quero dizer. Vamos começar pela organização ofensiva da equipe. O comportamento é bem claro, a gente tem os pontas sempre abertos por fora do bloco de marcação adversário, 3 jogadores espetados no bloco de marcação adversário, mais por dentro, um deles aqui é o Havertz, Declan Rice e Odegaard um pouco mais recuando ali, se apresentando pro jogo. Agora, esses 5 jogadores aqui de trás, a gente tem uma mobilidade muito grande, então não é sempre que o time mantém uma linha com 3 e uma linha com 2. A gente tem visto bastante o Magalhães atacar aqui pela esquerda, o Ben White então passando pela direita, não é novidade pra ninguém, principalmente quando o time tá ali já sufocando seu adversário bem próximo da área, ele ataca bastante, ele vai pela direita, ele vai mais por dentro também, o Timber também pode atacar aberto, pode atacar mais por dentro, então o único jogador que geralmente fica mais por fora do bloco, mais recuado e no corredor central é o Saliba, mas também em alguns momentos ele cai mais pra direita, cai mais pra esquerda, mas é só você imaginar esses 5 jogadores com mais flexibilidade ali, girando o tempo inteiro, tentando criar vantagem de acordo com como o adversário faz esse primeiro combate aqui. Mas uma coisa que a gente vê bastante acontecer é isso, os dois volantes geralmente eles ficam ali mais bem definidos quando o ataque adversário tenta fazer esse primeiro combate com
2 jogadores. Isso porque uma vantagem que o time tem usado bastante, e você já vai entender o porquê disso, é justamente ter essa ultrapassagem aqui do Ben White nesse espaço e principalmente o Gabriel Magalhães aqui nesse espaço da origem da jogada pela esquerda. Esse espaço tem sido fundamental quando os ataques vêm por esse lado do campo. Mas como eu falei, o Arsenal tem jogadas muito bem definidas de acordo com o lado onde o time vai tentar atacar. Pela direita, o time tem as jogadas de infiltração e tem alguns desdobramentos também, algumas variações que a gente já vai ver, e pela esquerda, geralmente o time busca jogadas de profundidade. Com exemplos, tudo vai ficar mais claro. Aqui um exemplo do time atacando pela direita. Você vai perceber que quando o Arsenal ataca pela direita, geralmente então tem movimentações de aproximação, além de ultrapassagem com o Ben White geralmente passando aberto aqui pela direita. Mas de maneira geral, o time encosta então com 5 jogadores. Além do Saka, que é o ponta, né, que geralmente ele fica mais aberto, mas ele faz essa movimentação aqui vindo pra dentro, e do Odegaard, que também fica mais espetado no bloco, mas ele constantemente recua aqui por fora do bloco. Ele gosta bastante de utilizar essa origem aqui para iniciar as infiltrações. Você tem 2 movimentações fundamentais. Quando o Ben White passa, seja por fora do bloco, seja aqui pelo corredor central, mas principalmente o Havertz. O Havertz você vai perceber que é determinante para o tipo de jogada que o Arsenal vai tentar quando o ataque é pela direita. Quando o Havertz faz essa movimentação de apoio, geralmente pode esperar que o Arsenal vai tentar trocar passes e invadir numa infiltração mais consciente, com a bola no pé, tabela de ultrapassagem, tabela de 3 jogadores. O time vai usar diversas formas de trocar passes para conseguir desencaixar a marcação e conseguir finalizar com mais espaço, seja por dentro do bloco ali mesmo, seja superando o bloco de marcação e saindo na cara do gol. Isso acontece basicamente porque quando o Havertz se apresenta para o jogo, ele acaba sendo um apoio, uma rota ali para a infiltração acontecer. Ó, aqui um exemplo do jogo contra o Aston Villa, olha só, Odegaard, você tem o Havertz aqui, Ben White, Thomas Partey aqui e o Saka com a bola. E de novo o Arsenal vai tentar, dessa vez uma tabela simples ali de ultrapassagem, ó, o Odegaard devolve, o Saka sai na cara do Martinez, mas acaba desperdiçando a chance. Ó, dá uma olhada no posicionamento do Arsenal nessa jogada, ó, o Havertz fazendo a movimentação de apoio, se apresentando aqui pro jogo e os 5 jogadores aproximados, ó. Agora, uma coisa que acontece bastante é que o Ben White, ele passa no momento certo. Quando a marcação já tá encaixada, geralmente então ele passa como um foguete, ele acelerando para tentar gerar dúvida no marcador ali que já tem algum jogador se preocupando, né? Nesse caso aqui, ele vai acabar atraindo a marcação e perceba como vai gerar espaço pro Saka fazer aquela infiltração por dentro ali, puxando para a perna esquerda e tentar a finalização. Então dá uma olhada, ó, o Ben White vai passar, vai gerar dúvida aqui no jogador que tava marcando o Saka e olha, vai tentar fechar o Ben White, ó. E vai gerar esse espaço aqui pro Saka. E é tudo que o Saka quer basicamente, né? Puxar pra esquerda ali, fazer a finalização. Mas o Martinez faz uma excelente defesa e salva ali o Aston Villa. Olha aí o Saka fazendo a infiltração contra o Wolves. É o que ele mais gosta de fazer, né? Puxar pra canhota ali. Dessa vez não tinha o Martinez pra salvar. Gol do Arsenal 2-0 contra o Wolves. Agora, como eu falei, existem variações. E a movimentação do Havertz é fundamental. Então, se você quer saber qual é a jogada que o Arsenal vai tentar quando tá atacando ali pela esquerda, dá uma olhada na movimentação do Havertz. Se ele apoiar, vai ser infiltração. Se ele não apoiar, vai ser um cruzamento. Dá uma olhada nesses exemplos aqui que eu separei. O que acontece então? Dessa vez tem apenas 4 jogadores ali na origem da jogada. E você tem 4 marcadores e um zagueiro na sobra. Dessa maneira você acaba não sobrecarregando ali a defesa. Então as linhas de passe acabam ficando com a marcação mais encaixada. Isso porque o Havertz vai fazer uma movimentação diferente. Olha ele aqui bem no meio da área. Olha a movimentação que ele vai fazer. Ao invés de se apresentar aqui pro jogo, olha lá, já mudou de direção. Ele vai atacar aqui a segunda trave. Geralmente então, quando ele ataca, não é que o time fica olhando pra ver onde o Havertz vai estar. Acaba sendo isso, mas de forma indireta. Quando o Havertz não encosta ali, o time não cria superioridade numérica, ou pelo menos não sobrecarrega aquele lado da defesa adversária. E aí, naturalmente, o time não encontra as rotas para fazer a infiltração e acaba então buscando o cruzamento. Porque basicamente você vai ter sempre 3 jogadores atacando ali a segunda trave. Por isso que esse cruzamento primordialmente busca a segunda trave. Você vai ter o Havertz, o Declan Rice e o ponta que estiver jogando. Nesse jogo aqui era o Martinelli, que já tá pronto aqui para passar aqui aberto pela esquerda. Olha aí os detalhes que fazem a diferença. Nessa jogada aqui, você tem o Ben White fazendo a movimentação pra dentro, Partey, Odegaard e o Saka, que não tá aparecendo na imagem, tá bem aberto aqui pela direita. Havertz está centralizado, a princípio ele até ameaça aqui se apresentar pro jogo, mas quando a bola chega aberta no Saka, o Havertz vai mudar de direção e vai lá pra segunda trave pra receber o cruzamento. Olha lá, já se mandou. O Saka vai trocar passes aqui com o Odegaard e vai aparecer espaço pro cruzamento, ó. O time não consegue a infiltração e aí tenta o plano B.
O Havertz quase finaliza, ela sobra pro Trossard, que marca o gol pro Arsenal. E essa bola veio lá da esquerda aqui pra direita, chegou no Saka, o Havertz já tá lá na segunda trave pra fazer o cabeceio, ó. Saka faz o cruzamento com muita precisão e o próprio Havertz cabeceia e marca o gol pro Arsenal contra o Wolves. Percebeu aí a importância da movimentação do Havertz pra sobrecarregar o lado, para as infiltrações acontecerem ou pra fazer a movimentação, ele atacar a segunda trave e já esperar esse cruzamento. Mas claro que isso a gente tá falando das jogadas que nascem pela direita, com o Saka e o Odegaard, essa troca de passes acaba fluindo um pouco melhor. Agora, quando a jogada é pela esquerda do ataque, geralmente a característica é outra, a jogada tentada é outra. E um brasileiro tem se mostrado bastante efetivo nessa criação pela esquerda, e não é o Martinelli. O Gabriel Magalhães tem sido fundamental na criação das jogadas pela esquerda. Isso porque o Arsenal ataca ali com jogadas de profundidade. Vou explicar aqui algumas dinâmicas para ilustrar isso. A principal delas, como você já deve estar percebendo aqui na tela, é uma jogada de recuo. Então o time tenta avançar aqui pela direita, com Odegaard, Saka, Ben White, alguma jogada daquelas que a gente já viu. Quando o time opta por não acelerar para dentro do bloco adversário, o time toca para trás a bola. E nessa de tocar para trás, o bloco de marcação adversário vem avançando. E nesse momento o Magalhães se apresenta e algum jogador que estiver jogando na ponta, seja o Martinelli, nesse caso aqui, nessa imagem, é o Trossard, já se projeta para justamente pegar o bloco adversário saindo de trás e acelerar para conseguir ganhar as costas da defesa. E analisando o Arsenal jogar, você percebe que o Arteta tem confiado bastante no Magalhães nessa criação ali pela esquerda. E tem algumas movimentações interessantes que ele tá utilizando ali para conseguir escapar a marcação. Perceba que nesse momento, se ele fizer um passe aqui pro Declan Rice recuando, tá marcado. Se ele fizer mais aberto aqui com o Timber, também tá marcado, né? O Bailey vai fazer essa marcação aqui. Dá uma olhada então o que o Magalhães vai fazer para conseguir aparecer livre aqui nas costas do Bailey, ó. Ele vai carregando ali, ele vai tentar atrair a marcação, ele deixa aqui com o Timber e já vai avançar aqui justamente nas costas do Bailey, que avançou no Timber, e agora ele tá completamente livre. E ele mostra bastante confiança. Ele tá sempre pedindo a bola ali quando ele se encontra livre. E ele tenta fazer o quê? O lançamento nas costas da defesa. Essa é a jogada tentada aqui pelo lado esquerdo que se repete com mais frequência. Olha lá, o Arsenal tenta a sua principal jogada, aproximar e infiltrar pela esquerda, não consegue. Olha quem tá pedindo a bola completamente livre aqui pra tentar executar uma alternativa. Justamente o Magalhães, ó, que já domina, já levanta a cabeça e procura alguém se movimentando nas costas da defesa. Ele acha o Martinelli, que já chega cruzando ali, mas a zaga consegue neutralizar. Então você vai ter sempre o ponta e o Declan Rice ali atacando, pronto pra receber esse lançamento do Magalhães. Olha que bola, ó, bela esticada, ó. O Trossard já ajeita pro Declan Rice, que consegue invadir a área, faz o passe pra trás, deixa o Odegaard de frente livre, mas ele acaba desperdiçando. Agora, uma outra jogada que vale a pena ter em mente quando você estiver assistindo o Arsenal jogar é a finalização ali da entrada da área. Para isso, o time vai ter sempre pelo menos ali 3 jogadores. Claro que esses jogadores podem mudar, mas geralmente são 3 jogadores bem definidos também. O Ben White, o Partey e o Zinchenko ou o Timber, depende de quem estiver jogando. O Timber tem ganhado mais minutos aqui nesse início de temporada. Mas basicamente o time sempre vai colocar ali 3 jogadores aqui na entrada da área à medida que uma das jogadas é tentada, né? Seja ali pela esquerda, jogadas de profundidade, alguma arrancada, seja as infiltrações ali ou os cruzamentos pela direita. De qualquer maneira, independentemente do lado que a jogada é tentada, tem 3 jogadores ali na sobra para fazer o perde-pressiona, mas principalmente para ser uma alternativa de finalização, batendo essa bola ali de fora da área. Olha como o Arsenal vai tentar a jogada ali pela esquerda, acaba não encontrando espaço, o Partey já se aproxima ali, se apresenta para fazer a finalização, mas o Ben White também, ó, que vai receber e já vai arriscar ali de fora da área, pega bem na bola, mas o goleiro faz a defesa. Olha lá, jogada pela esquerda, ó, o Partey completamente livre se apresentando aqui na entrada da área, ele pede e fura, mas o Ben White tenta a finalização, manda pra fora. Agora tem um lance aqui que é excelente e ele acaba mostrando todas essas alternativas que o Arsenal usa na hora de atacar ali, né? Fazer seu ataque posicional quando encontra o adversário em bloco baixo. Olha o time se aproximando aqui pra tentar fazer a jogada de infiltração. 4 jogadores, o Havertz vai se apresentar agora, mas não com tanto ímpeto, o time vai trocando passes, não força, né? Procura sempre priorizar a infiltração, caso ela apareça, ela não aparece, o time vai recuar com quem? Justamente, ó, o Magalhães. Ele já levanta a cabeça, vai fazer o lançamento ali nas costas da defesa pro Trossard, que invade a área, tenta fazer o cruzamento, não sai a finalização, ela sobra aqui com o Saka. Perceba como o Saka vai ficar ali dando uma ciscada, tentando encontrar novamente a infiltração, mas vai acabar não encontrando, olha lá. Vai prendendo, vai pensando, agora olha na entrada da área quem tá livre ali, Partey. Só que dessa vez ele pega bem na bola e marca o gol. Não pegou tão bem assim, né? O Martinez acabou aceitando ali, mas de qualquer maneira mostra muito essas alternativas, né? De como o Arsenal vai circulando ali o jogo e quais as jogadas que o time tenta de acordo com o lado do ataque. E olha aí o Arsenal repetindo jogadas ensaiadas de escanteio que fazia na temporada passada. Qual que é essa jogada?
colocar um jogador aqui no caminho do goleiro, né? Então esse jogador ele não fica propriamente ali disputando espaço com o goleiro desde o início da jogada, ele se posiciona onde o goleiro vai ter que correr para cortar essa bola quando ela for batida na segunda trave. Então o time bate fechado essa bola aqui na segunda trave, coloca 5 jogadores aqui para tentar finalizar. Inclusive, a grande força ofensiva do time na temporada passada foi justamente as bolas paradas. Mas isso é assunto para outra análise. E para você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo, conseguir extrair o máximo da sua capacidade analítica, a gente preparou um portal para você estudar tática, futebolcursos.com. Lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, mas também ferramentas para você fazer sua leitura de jogo ao vivo, auxiliar ali nas suas tomadas de decisão, fazer as suas próprias análises com edições de vídeo, produzir gráficos, relatórios. O link para você conhecer tá aqui na descrição e claro, todos vocês vão ser muito bem-vindos para estudar futebol com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vamos continuar acompanhando de perto essa campanha do Arsenal e qualquer novidade eu trago aqui no Categoria Canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.